os parabéns que vocês estão dando para a associação, para cada apresentação que a gente tem aqui, mas gostaria de deixar bem claro, esta é a missão da associação. Nunca, desde a gestão do Juliano Cardinale, que me antecedeu essa, foi aqui, nos últimos anos, mais fez eventos dessa natureza. O Márcio está aqui, está certo? Não é verdade? Plano diretor, código de obras, fizemos de tudo. Então, primeiramente, agradeço a confiança que vocês deram para a gente. Gostaria de agradecer aqui a presença do João Bosco Romero, diretor financeiro da Mútua, no qual eu já agradeço a Mútua pelo apoio dado ao evento, agradeço a ABENC, na presença do colega engenheiro Hassan, que vai ser o próximo palestrante, está certo? Agradeço o CREA São Paulo, que também apoiou o evento, e a nossa Prefeitura Municipal de São Carlos e a Defesa Civil, né? Com isso, a gente pôde promover esse encontro aqui, não vai ser o último, né? É um dos primeiros, e, nesse instante, então, eu chamo o colega engenheiro Hassan para fazer a apresentação dele. Tá? Terminando a apresentação do Hassan, nós vamos fazer uma mesa aqui de encerramento, e, desde já, antecipo que o João Bosco vai estar aqui na mesa conosco. Tá, João? Vamos lá, Hassan? O engenheiro civil Hassan Mohamed Barakat, não sei se falo certo ou não, vivi pouco lá no Oriente Médio, gerente do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura do Estado de São Paulo. Eu brinco, é aquele que, quando ameaçou, fez o céu escuro em São Paulo, ele já fica lá todo ligado para ver o que vai acontecer, junto com os colegas do IPT. Gostaria de agradecer aqui também o Marcelo Gramani, que veio aqui, o professor Suami também. Nós percorremos vários caminhos aqui, né? Risco, algumas soluções para risco, e agora como que gerencia ou como se atua na frente dos riscos. Então, a proposta foi essa. Mais uma vez, agradeço, Hassan, sua disponibilidade, e a BENC também por colaborar com a gente nesses eventos, Mútua, CREA, Prefeitura e Defesa Civil. Faltou alguém? Ah, faltou a foto. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui ao Douglas Barreto pelo convite, aqui a todos da IASC, para poder apresentar um trabalho para vocês que é uma sequência do que o professor Suami falou, né? É uma responsabilidade muito grande falar depois do professor Suami, porque ele, em poucas palavras e muito pouco tempo, ele deu uma aula para nós sobre hidráulica e os problemas da cidade de São Carlos. Bom, como o professor Suami falou, os problemas da questão das enchentes, dos alagamentos, dos transbordamentos, naturalmente, ele passa por obras. E a gente sabe que obra é algo que tem um custo, e esse custo nem sempre é implementado. Já dizia lá atrás, né, algum político, que eu não me lembro qual é, eu acho que não era nem nascido, que dizia o seguinte, que obra embaixo da terra não dá voto. E isso, infelizmente, se perpetuou, ou seja, ele veio caminhando até hoje, né? Porém, a gente tem algumas ferramentas ao nosso alcance, ao nosso favor, se a gente for falar das mídias sociais, né? As mídias sociais, hoje, elas escancaram todas as deficiências dos governantes, as necessidades da população. Então, com isso, a gente consegue forçar com que o poder público, juntamente com a população, consiga realizar as obras necessárias para que isso aconteça. São Paulo, qualquer cidade aqui do estado de São Paulo e até mesmo do Brasil, não é diferente disso, né? Depende muito, hoje, eu entendo, que é vontade política. Se houver vontade política, a obra sai. Se não houver vontade política, até porque São Carlos ela tem um parque universitário com profissionais capacitados para poder servir de exemplo para todo o estado de São Paulo, né? Então, essas questões estruturais, que a gente chama de obras, que o professor Suami falou, eu vou apresentar uma solução não estrutural.
que aí sim se torna uma coisa um pouco mais barata, mas que é de extrema importância e salva muitas vidas. Eu diria assim que a gente não tem como mensurar quantas vidas nós conseguimos salvar na cidade de São Paulo por conta dos alertas que nós conseguimos emitir. Tá? Nós prestamos esse serviço para a Prefeitura de São Paulo. Nós somos, a equipe toda, são funcionários de um Centro Tecnológico de Hidráulica da USP, né? E o nome do centro é Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Ou seja, esse centro ele gerencia todos os problemas climáticos causados pelas chuvas na cidade de São Paulo. Hoje nós podemos dizer que o principal problema da cidade de São Paulo chama-se chuva. Então, a partir deste mês de novembro até o final do mês de março, nós temos um plano preventivo de defesa civil, né, que atua para poder minimizar os efeitos da chuva na cidade de São Paulo. Bom, quando isso começou? Né? Começou em 1999, por conta daquela grande enchente no túnel do Anhangabaú, no dia 1º de março de 1999, onde ficaram submersos, ou praticamente submersos, mais de 100 veículos dentro do túnel, causando uma comoção na cidade de São Paulo. E o prefeito, então prefeito da época, Celso Pitta, ele foi muito cobrado e massacrado pela imprensa. Ele precisava dar uma solução para isso. São Paulo sempre sofreu com essas enchentes. Isso não é nenhuma novidade, não é? Bom, naquela época, nós tínhamos algumas pessoas abnegadas na Prefeitura de São Paulo, né? O secretário da época, que era o secretário de Vias Urbanas, hoje Secretaria de Infraestrutura Urbanas e Obras da Prefeitura de São Paulo, era o André de Fázio, que foi presidente do CREA, juntamente com o João Albucater, que assistindo, né, pensando numa solução para isso, assistindo um programa na Discovery, e viram lá aqueles caçadores de furacões. Vocês já devem ter visto aquele filme Twister, não é? E dali saiu uma ideia. Pô, nós podemos fazer isso em São Paulo. Se a gente conseguir fazer isso, ou seja, detectar o problema antes dele chegar em São Paulo, seria um ganho para a população. Ou seja, eu vou preservar a minha vida e meus bens, primeiro a vida e depois os bens materiais. Essa foi a grande ideia. Bom, só isso já não bastava. A gente precisava de alguém para tocar esse plano para frente. Quem que nós vamos chamar? Então, o superintendente de vias públicas, o engenheiro João Bosco, que hoje é diretor financeiro da Mútua, se encarregou disso. E aí ele resolveu montar todo esse sistema, e através disso foi quando eu conheci o João Bosco. Eu estava na praia, em Ubatuba, em pleno feriado de novembro. Esse senhor achou o meu celular através de um amigo, ligou e pediu que eu estivesse presente em São Paulo no dia seguinte, eu em férias com a minha família. Insistiu, até que eu fui. Bom, eu vou resumir para vocês, porque isso é uma história muito interessante e longa, mas eu acabei aceitando a proposta dele, mesmo ganhando menos em obras em Taubaté, porque eu fazia obras em Taubaté, fui para ganhar menos porque eu gostei do desafio em São Paulo, monitorar a chuva. Bom, montamos a equipe e começamos a trabalhar. Então, para a gente poder falar um pouco dessa história, vocês vejam que o túnel do Anhangabaú está ali com problemas desde 1929, 1958, 1963, e 2006, ou seja, não foi a criação do CGE que iria resolver esse problema na cidade de São Paulo. A criação do CGE ia minimizar os efeitos da chuva na cidade de São Paulo. Então, como é que surgiu essas enchentes? Nós temos algumas ideias. Urbanização, impermeabilização do solo. Hoje nós podemos dizer com absoluta certeza que a cidade de São Paulo ela tem 75% da sua área impermeabilizada, ou seja, asfalto, concreto, né, pouca permeabilidade.
A redução da taxa de infiltração, naturalmente, por conta dessa impermeabilização do solo, o escoamento pluvial, a drenagem que ela é deficitária, porque a cidade cresce de forma desordenada, né? A gente não tem uma sequência de obras, uma interligação de uma obra para outra. Então, você tem canalizações, por exemplo, na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, uma avenida extremamente importante, onde tem estacas, pilares de prédio atravessando a galeria de águas pluviais. Em alguns pontos ela afunila, em outros ela abre. Tá? O aporte hídrico, naturalmente, por conta das chuvas que são cada vez mais intensas. Quem lembra da história que São Paulo é a terra da garoa? Né? Falava-se que São Paulo era a terra da garoa. Isso não existe mais. Isso já acabou há muito tempo. Hoje é a cidade da tempestade. Hoje nós temos um estudo que mostra que algumas áreas da cidade de São Paulo elas são extremamente quentes por falta de vegetação. Você pega, por exemplo, a zona leste de São Paulo. Para quem conhece, Ermelino Matarazzo, próxima de São Miguel, ali do lado de São Miguel, aquela região ali ele chega a ficar tão seco que ele chega a clima de deserto. E por conta de ser a área mais quente, é a área mais suscetível ali pela entrada de brisa marítima. Então, toda vez que entra a brisa marítima, você tem calor, consequentemente, você tem um aporte nas nuvens e o despejo daquela chuva localizada, chamada chuvas de verão. Aquelas chuvas torrenciais, que são as que causam problema. Porque a chuva que vem acompanhando de áreas de instabilidade vinda do interior, você fica sabendo disso com 2 dias de antecedência. Naturalmente, a condição para uma chuva tipo convectiva, a gente fica sabendo com antecedência. Agora, daí para dizer onde ela vai cair, só São Pedro. Ou então, com muita sorte, com 1 hora de antecedência eu consigo descobrir. Com 1 hora de antecedência. Né? Temos também o problema do lixo, né? Uma questão ambiental, uma questão de educação ambiental que não deve ser diferente aqui de São Carlos. Não é verdade? Então, nós temos o famoso fusca-rolha, lixo depositado nas ruas, carreado pelas águas, pelas enxurradas. Por quê? Hoje, em São Paulo, a gente orienta a população a colocar o lixo suspenso, não deixá-lo no chão. Por quê? Porque quando chega a enxurrada, a chuva forte, ela carrega esse lixo para onde? Para a boca de lobo, que é a microdrenagem, que vai poder, e ela começa a tamponar isso tudo e forma um alagamento, consequentemente. Esse lixo volta para dentro da casa das pessoas. Às vezes, né? Então, temos aqui dentro de uma canalização de um córrego do Pirajussara, por exemplo, para quem conhece um pouco da zona sul de São Paulo, até máquina de lavar, sofá, chassi de caminhão, nós já achamos de tudo ali dentro. Né? Parece que o pessoal resolve despejar todo bem inservível, né, dentro dos rios e córregos da cidade de São Paulo, porque é mais fácil, né, do que deixar o caminhão do lixo levar, ou até mesmo onde não passa. A ocupação, né, das áreas, principalmente da região ribeirinha, né, nas margens dos principais rios e córregos da cidade de São Paulo, só para que vocês tenham uma ideia... o que eu fiz aqui, meu amigo? Voltou. Por sinal, eu aperto onde? O vermelhinho. Tá. Beleza. Vejam, aqui é o córrego São Luís, na zona sul de São Paulo. Esse córrego é canalizado, então vocês vejam que, naturalmente, essa casa aqui deve ter sido forçada a uma ampliação. Aí o cara meteu uma laje por cima do córrego, deve ter feito um quartinho para um filho, para uma filha, e colocou em cima ali. Naturalmente, isso, na próxima chuva com muita intensidade, vai carregar esse pedaço da casa dessa pessoa. Isso é muito comum em São Paulo. Aqui, as margens do Tietê, essa canalização aqui é exatamente essa. Né? Olha a casinha aqui construída, aqui o anexo da residência já está construído em cima do córrego, e aqui um senhor, na maior cara de pau, né, ampliando também a sua moradia, justamente onde não deve, onde a chuva vai carregar. Então, veja que o poder público também tem uma parcela de responsabilidade, porque ele deixa isso acontecer. Agora, vocês imaginam, São Paulo, com a grandiosidade que é a cidade de São Paulo, é muito difícil você fiscalizar isso tudo. Né? Eu acredito até que não tem perna para isso, porém, a gente tem... e tem outro problema também. Né? A gente tem um problema com o Ministério Público.
Toda vez que é detectada uma invasão, por exemplo, a prefeitura vai lá para retirar, o Ministério Público intervém, não deixa tirar, desde que você dê uma destinação para ele. Você pode, tudo bem, você quer tirar? Tira. Para onde você vai levar? E aí a coisa empaca, é onde crescem as áreas em lugares, vamos dizer assim, perigosos. As enchentes na cidade de São Paulo não é nenhuma novidade. Essa aqui era muito comum, essa aqui, onde está esse carro da Polícia Militar. Essa aqui é bem próximo do estádio do Palmeiras, ali na Francisco Matarazzo, em frente ao Shopping Bourbon. Ali enchia, que era uma beleza. Qualquer chuvinha. Nós já fomos pegos lá com enchente, porque nós fazíamos uma confraternização numa churrascaria que tinha do outro lado do posto aqui. E nós fomos pegos com uma enchente, imagina. A equipe do CGE numa enchente. Olha que prato feito para a imprensa, né? Mas hoje ninguém mais lembra disso, porque foi feita uma galeria gigantesca ali na Praça Marreio Júnior, que levou toda essa água diretamente lá para o Tietê. Houve erro de projeto ou de execução? Eu acho que houve, porque ali passa uma linha férrea depois da Avenida Francisco Matarazzo, e ali teve que ser feito um sifão, né? Um sifão, porque a galeria bateu bem no meio de uma adutora da Sabesp e ninguém queria mexer com a adutora, então fizeram um sifão e passaram por baixo dela. Então, ou seja, tem uma parte dessa galeria que vive permanentemente alagada. Mas a grande notícia é que isso aqui acabou, não acontece mais. Hoje, o nosso histórico dos últimos 3 anos é inundação, mas transitável, ou seja, aquelas lâminas d'água que formam nas vias de São Paulo. Mais uma imagem de alagamento aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é na Vila Madalena. Quem conhece o Beco do Batman, por exemplo, na Vila Madalena, essa aqui é a Rua Harmonia, lá o final da Harmonia, e aqui tem uma galeria. Então, todos os carros descem da Harmonia, vejam a velocidade e a violência dessas águas. Ali tem um problema. A solução já tem, a prefeitura já tem solução para isso, porque a equipe de drenagem, já com projeto analisado pela USP, com viabilidade, com dinheiro, não pôde fazer. Por quê? A associação de moradores não permitiram o projeto de drenagem. Eles acham melhor que continue dessa forma. Então, a prefeitura não é sempre o que ela quer fazer, ela consegue. Na cidade de São Paulo, não deve ser diferente aqui também, em São Carlos. Quando eu falei sobre a questão da impermeabilização do solo, imaginem, essa parte desprovida de verde é a cidade de São Paulo. Isso representa a impermeabilização do solo, ou seja, é o aumento da velocidade com que as águas superficiais chegam na drenagem. Consequentemente, ele suplanta, ele ultrapassa a capacidade de drenagem, e aí a gente tem a formação dos alagamentos, os transbordamentos, e assim por diante. Aqui a Zona Leste, então aqui nós temos um ponto de verde, que é o Parque do Carmo, né, que também já está perdendo um pouco da sua capacidade de intervir no microclima que acabou se formando ali, né? Então, o microclima somos nós que transformamos. Eu não acredito muito nessa questão da mudança climática do planeta, mas do microclima, sim. Daquela região, daquela pequena área, a gente consegue modificar. Mas eu acho que o planeta a gente passa por ciclos, né? Esse é o entendimento que eu acredito mais. O Centro de Gerenciamento hoje de gerenciamento da Prefeitura de São Paulo, ele foi criado justamente para minimizar esses efeitos da chuva. Ou seja, está chegando chuva forte, vai passar em determinada região da cidade, sai um alerta, e esse alerta a gente acaba movimentando toda a Defesa Civil, o trânsito, né, a Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Paulo e o Corpo de Bombeiros para atender a população, se assim for necessário. Hoje, nós estamos baseados dentro da Secretaria de Trânsito, que é lá dentro da CT, porque nós consideramos a CT como um órgão que faz a
prevenção, ou seja, ela chega antes do problema, diferentemente da Defesa Civil, que a Defesa Civil precisa de uma reação para ela poder fazer o atendimento, quer dizer, se não tiver atendimento, ela não tem o que fazer, né? Mas a defesa, no caso da CET, sim, ela começa a fechar as principais vias da cidade para que ninguém fique com os carros boiando. Isso hoje não é mais comum e não é mais corriqueiro na cidade de São Paulo toda vez que você tem uma enchente. Principalmente quando a gente fala da Marginal Tietê, da Luiz Inácio de Anhamelo lá, na Zona Leste, em São Paulo, né? Isso tudo para desespero do Datena, porque ele não tem o que mostrar, né? Aquele carro boiando com aquele cara sentado em cima do capô dando tchauzinho para o helicóptero. Não é verdade? Hoje a equipe era composta por engenheiros, meteorologistas, assessoria de imprensa e técnicos em monitoramento. Eu sou o gerente da área, né? Sou engenheiro. Jamais imaginei que um dia, com o meu conhecimento de engenharia, que eu fosse trabalhar com isso, monitorar a chuva, né? É interessante, né? Não passa isso pela cabeça da gente. Por isso que eu digo, né, engenharia é um negócio tão interessante porque nós temos um leque de opções, né, onde a gente pode trabalhar e atuar. Não é verdade? Meteorologistas, lógico, eu preciso saber quanto que vai cair, quanto é que está vindo lá do céu, né, para que a gente possa movimentar todo um corpo de engenheiros da prefeitura e das subprefeituras para poder dar um atendimento, né, à altura da cidade de São Paulo, que nem sempre é possível. Assessoria de imprensa. Isso aqui é um ponto-chave. Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é o seguinte, como a gente gera muita mídia, alguém precisa vir me orientar para saber o que eu digo para a imprensa. Porque eu chegar e dar uma entrevista é fácil. Agora, depende como a pessoa que está lá do outro lado do vídeo vai me entender. Então, eu tenho que me fazer entender e também tenho que tomar o cuidado para não falar coisas que você não deve. Principalmente para repórter. Para repórter você não fala nada, nem em off. Nem em off. Isso eu aprendi. Você fala estritamente necessário. Se for possível, é assim, ó, sim e não. Seria ótimo, né? Técnicos em monitoramento, porque o nosso sistema funciona 24 horas e os 365 dias. Hoje nós somos em 10 pessoas para cuidar da cidade de São Paulo, 365 dias no ano. Então não é uma estrutura cara, é uma estrutura relativamente barata, e qualquer cidade pode implantar isso, não é? Os números da cidade de São Paulo não são pequenos, né? São tudo astronômicos, né? Você fala 1.523 quilômetros de área, 400 mil bocas de lobo, aproximadamente, 29 piscinões, né? 1.216 quilômetros de rios e córregos só dentro da cidade de São Paulo. 281 rios, córregos e ribeirões, só dentro da cidade de São Paulo. Tem muita coisa lá que é canalizada. Você está passando em cima de uma avenida, você não está nem sabendo que você está passando em cima de um rio ou de um córrego. 380 pontos de alagamento, em média, todo o período chuvoso. Isso é ponto conhecido. Isso significa que cada ponto desse ele pode ter mais de uma recorrência durante o período chuvoso na cidade de São Paulo. Ou seja, em termos de ocorrência, nós temos aproximadamente 1.500 ocorrências, tá, de alagamento. 1.200, né? Mas a gente tem assim, pontos na cidade de São Paulo que a gente acaba usando, né, as informações da mídia. O helicóptero do Datena, para você ver. A gente, quando dá entrevista, né, e várias vezes ele chama alguém do CGE, Nazário, Hassan, enfim, qualquer técnico lá do CGE para poder falar sobre as chuvas na cidade de São Paulo, isso é interessante, porque é uma troca. O poder público não gosta muito de conversar com o Datena, mas a gente gosta. Por quê? Porque a gente defende a prefeitura, a gente defende, né? Não vamos colocar a culpa só em São Pedro, não vamos colocar a culpa no prefeito porque ele não fez ou deixou de fazer. Existe um compartilhamento disso no caso das enchentes, né? A população também tem a sua parte de responsabilidade. Mas o que eu quero dizer, o que é interessante, essa troca, é o seguinte, que às vezes quando o helicóptero dele vai subir, vai para o ar, a produção dele liga lá e fala assim, para onde vai o helicóptero? A gente fala, olha, vai para Osasco, porque lá vai pegar hoje. Então você tira um pouco, né, a visão. Mas quando ele encontra alguma área inundada em São Paulo, a gente pede até que ele ponha a imagem e abra essa imagem para que a gente possa ver a dimensão do problema.
né? Isso acaba ajudando bastante a prefeitura no que diz respeito aos estudos hidrológicos, né? Se a gente for falar em termos hoje de histórico de chuva na cidade de São Paulo, nós temos o melhor histórico em termos de distribuição na cidade de São Paulo, ou seja, são 32 pontos desde 1995 para cá, e com 4 medições diárias. Bom, para falar um pouco de tecnologia, a gente tem tudo que é disponível no mercado. Hoje, todas as tecnologias disponíveis no mercado é muito fácil. Boa parte deles você encontra na internet e algumas outras coisas vocês têm aqui. Aqui, muito próximo daqui, são os radares de Bauru, os radares da Unesp e os radares de Presidente Prudente. São ferramentas essenciais para a previsão de tempo de curtíssimo prazo. Isso aí é uma ferramenta que a Defesa Civil deveria ter isso, se é que já não tem, né? Mas isso tem que ter. As imagens de satélite, que vai mostrar para nós aí toda a questão das áreas de instabilidade que se aproximam para a região de interesse, né? Um radar meteorológico, que é o radar que hoje ele é operado pela USP e está baseado em Salesópolis, e ele tem um alcance de 240 km de raio. Então, essa coloração que vocês estão vendo aqui, ó, dentro dessa escala, indica o potencial da chuva, ou seja, da cor mais fria para a cor mais quente é o potencial da chuva. Onde, se tiver roxo, ele tem potencial de granizo. E essa linha, ela indica para onde a chuva está se deslocando. E qual é o tempo que ela vai levar para levar de um ponto ao outro. Então, aí ficou fácil, né? Se ela está fora de São Paulo, né, e ela está descendo, essa área mais forte vai passar aqui ao norte de Iguape, quer dizer, nós não vamos ter grande problema com isso. Mas essa outra chuvinha um pouquinho mais leve, até moderada, essa é o tipo da chuva daquela uma. Ela não é forte, mas se você ficar embaixo dela, ela molha, né? Então, é mais ou menos assim que a gente costuma explicar o que é chuva forte e o que é chuva fraca. Chuva forte é aquela que você sente o pingo na cabeça. Essa é chuva forte. Chuva moderada é aquela que ela não é nem forte e nem fraca, mas que você sai nela, você molha. E a chuva fraca é aquela que você consegue dar alguns passos antes de ficar ensopado. E a imagem, eu vou passar alguns slides rapidinho para vocês verem o deslocamento da chuva, como é que é. Esse radar me dá uma informação, faz uma varredura na atmosfera a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos eu tenho uma imagem nova e uma informação nova. Vejam o deslocamento. Olha, aqui na região de Santo André, a gente já tem um ponto de granizo, né? Então, isso mostra o que a gente tem e com o que a gente pode lidar, né? Então, é importante a gente saber as informações para que a gente possa tomar alguma atitude, né? E também se programar. Vamos lá, continuando. Então, vocês vejam que o deslocamento a gente consegue observar que ela é de noroeste para sudoeste, né? Esse é um modelo numérico de previsão do tempo, isso tem disponível na internet, né? Se você tiver um meteorologista, ele consegue trabalhar facilmente com essa informação que é de graça, né? E a gente consegue fazer um trabalho muito bom por conta disso. Hoje, o nosso nível de acerto, se a gente falar em termos de previsão do tempo, é de 91%. Foi o último levantamento que nós fizemos agora recentemente na Prefeitura de São Paulo. As estações meteorológicas espalhadas na cidade de São Paulo são estações meteorológicas automáticas que dão uma série de informações, índice pluviométrico, pressão atmosférica, direção e velocidade do vento, enfim, uma série de informações necessárias para que o nosso meteorologista possa fazer a análise para emitir os alertas na cidade de São Paulo. Isso aqui é desenvolvido lá na USP, então, ou seja, não é um produto que você vai buscar na prateleira. A gente pega os melhores sensores do mercado e colocamos e montamos uma estação meteorológica. E está disponível na internet, para quem quiser ver, saber qual é a temperatura, por exemplo, daqui da região central da cidade. Você vai ter isso de momento, se está chovendo ou não, enfim, ele te dá uma série de informações. Aí são os radares, estações, né? Por que essa incidência maior na zona norte e
Na verdade, assim, a distribuição, a gente procurou usar o mesmo critério que foi usado pelo CTH, né? Logo na implantação, em 1995, dos primeiros pluviômetros com leitura manual. Então, foi implantado uma em cada subprefeitura. Então, nós fomos substituindo o manual pelo automático. E acabou dando essa distribuição. Não tem assim uma... Lógico que a gente procurou cobrir aquelas lacunas onde davam muito superior a 2 km de raio, né? A gente procurou suprir isso da melhor forma possível. Isso aqui tem uma história interessante, porque, vejam, quem fazia a leitura dos pluviômetros era a Defesa Civil local. Defesa Civil de cada subprefeitura fazia a leitura 4 vezes ao dia, leitura manual. Bom, você tinha pessoas lá, por exemplo, que eram pouco qualificadas. Por quê? Porque a prefeitura, a subprefeitura, ela tinha uma seguinte política: o funcionário que não presta, e como castigo ele ia para a Defesa Civil para cumprir, fazer turno de madrugada. Estou errado? Está vendo como é? E eles faziam isso. Aí, um dia, uma senhorinha, que estava já aposentando, eu não sei qual foi o problema que ela teve lá, mas jogaram ela lá. E a mulher ficou tão brava, que teve um dia que estava chovendo bem na hora da leitura. E tinha chovido forte em São Paulo, tinha acontecido enchentes, alagamentos, um caos. E o prefeito ia dar entrevista e precisava de informação. E eu precisava daquele dado para mim poder fechar a média pluviométrica da cidade de São Paulo. Então, eu liguei para ela. Falei: dona Benedita, pelo amor de Deus, vai lá, faz a leitura, já está 15 minutos atrasado. Bom, eu não vou falar os palavrões que ela falou para mim. Que ela falou que não ia, pronto, acabou. E não foi. E aí eu tive que fazer uma interpolação para me buscar essa informação. Aí falamos: daqui chega, nós vamos acabar com essa história. Então, hoje, não tem mais leitura manual em São Paulo. Tudo automático, e a cada 10 minutos eu tenho uma informação nova. Tudo isso online, por linha de celular. Sistema bem bacana mesmo. Diferentemente da estação do CEMADEM, eu estava conversando hoje, agora, aqui no café, sobre essa questão do CEMADEM. O CEMADEM distribuiu estações meteorológicas para o estado de São Paulo inteiro. Maravilha, né? Pô, você vai lá, instala e tal. Você já tentou buscar uma informação do CEMADEM? Alguém aqui já tentou? Vai lá buscar. Aí tem outro detalhe, viu? Vocês já perguntaram para o CEMADEM quem que dá manutenção nessas estações? Vocês, né? Treinados por ele. Que vocês vão lá, tiram o pó e não sei o quê. Eu imagino que seja alguma coisa. São Paulo tem 80 desses. Tudo está lá. Né? Mas, enfim, deixa para lá. Os nossos sensores, hoje nós temos 68 pontos de medição de nível de rios e córregos na cidade de São Paulo, com índice pluviométrico, ou seja, com o pluviômetro acoplado. Então, aqui nós temos esse sensor, que ele funciona por ondas magnéticas, que bate até a água e volta, e ele vai medindo a altura que essa água vai subindo no rio. A gente sabe exatamente o ponto de transbordamento e o tempo que ele vai levar para transbordar em alguns pontos da cidade de São Paulo. Então, nos principais rios e córregos da cidade de São Paulo, nós já temos o monitoramento. Hoje, a nossa linha de estudo ela abrange toda a região metropolitana com 110 pontos desse. Tá? A previsão do tempo, a gente faz 2 boletins diários, faz um de manhã e outro à tarde, porque a atmosfera é muito dinâmica, então pode ter alterações, e a prefeitura, principalmente a Defesa Civil, ela precisa estar orientada com relação às condições que poderão mudar ao longo das horas, né, daquele dia. Os estados de criticidade. Bom, quando o plano de contingências da prefeitura, que começa em novembro, começa a funcionar, começou agora dia 15, entra em estado de observação. Esse estado de observação significa o seguinte, que nós vamos ficar olhando para o céu 24 horas. O estado de atenção, já tem uma chuva chegando em São Paulo e essa chuva poderá causar alagamento. Aonde? A gente sabe exatamente onde vai passar. Vai passar pelo Butantã, Pinheiros, passar pelo centro da cidade, vai sair pela Moca, enfim, até chegar no ABC ou não. E a gente consegue movimentar aquela faixa
toda da cidade de São Paulo, no sentido dela poder antecipar algum tipo de problema. Nesse plano de contingências da prefeitura, todos os órgãos participam, com representantes com poder de decisão. Com poder de decisão. Né? Que isso é importante, porque não adianta você montar um plano de contingência e, na hora que você precisar tomar uma decisão, eu preciso fechar uma avenida importante aqui de São Carlos. Cadê o cara que pode fechar isso? Você não acha? Aí esse plano não vai para frente. Né? Então, a gente precisa ter essa pessoa inserida no grupo. Não é? O estado de alerta. O estado de alerta significa que nós já temos alagamento e a iminência de transbordamento de algum rio ou córrego da cidade de São Paulo, os principais que são monitorados. Você pega, por exemplo, Rio Tietê, Rio Pinheiros, Aricanduva, na Zona Leste, muito conhecido. Para quem é corintiano, então, conhece bem aquela região de Itaquera. Né? Tamanduateí, Avenida do Estado, e assim por diante. E o alerta máximo seria a famosa calamidade pública ou estado de emergência, que aí só o prefeito pode decretar, com a orientação da Defesa Civil. Nós temos o nosso site atualizado em tempo real, onde o amarelo indica que essa área está chovendo forte e poderá ter alagamento, e o vermelho significa que aquela região, Santana, já tem transbordamento de rio ou córrego. Né? Então, ele entra num outro estágio de atendimento. E o que está em cinza significa que não está chovendo. Os acionamentos são para o Centro de Controle Operacional Integrado da Prefeitura de São Paulo, Defesa Civil, CET, nesses três ao mesmo tempo, em tempo real. Depois, os bombeiros. O gabinete do prefeito ele é informado também de tudo o que acontece a cada 5 ou 10 minutos, conforme a disponibilidade do prefeito, até porque ele tem muita solicitação de imprensa e ele precisa dar informações corretas. As secretarias envolvidas com o plano, comunidades e imprensa. Comunidades é um negócio interessante, porque são núcleos de defesa civil local que são treinados pela Defesa Civil da Prefeitura de São Paulo, que recebe uma informação privilegiada. Se for uma questão de encosta, por exemplo, o cara já é treinado para saber o que acontece e quais são os sinais. A partir do momento que você tem um acumulado de chuva, que o corte é 60 milímetros acumulado, ele já vai começar a verificar se tem um poste inclinado, a porta começa a ranger, então ele tem que avisar a Defesa Civil imediatamente para que ela faça uma vistoria na sua casa. Então, todos esses moradores dessas áreas de risco, eles precisam estar treinados, então a gente chama eles de comunidades. A imprensa, principalmente, porque ela ajuda a divulgar o alerta. Então, fala assim, as principais rádios abrem canais para que os técnicos do CGE possam falar. Lógico, tem que abrir, porque é a melhor forma de você chegar na população. Porque, normalmente, em dia de chuva, o cara está... Paulista adora trânsito, né? Então, ele fica sempre enrolado, encaixotado em alguma rua, mas está com o rádio ligado. E aí, ele estando com o rádio ligado, ele sabe exatamente o que está acontecendo quando se fala em termos de chuva. A gente costuma também levar essas informações e esses treinamentos para as comunidades na cidade de São Paulo. O nosso banco de dados, no que diz respeito a pontos de alagamento e a histórico de ocorrências de alagamento, nós temos lá um banco de dados desde 2006 até agora. Ninguém tem isso em São Paulo. E os índices pluviométricos por cada subprefeitura, ou seja, 32 pontos na cidade de São Paulo, desde 1995 até agora. Então, que a gente tem um banco de dados muito rico, que, inclusive, é usado para estudos de drenagem, projetos de drenagem na Prefeitura de São Paulo. Sem usar os dados do CGE, isso não funciona. Como eu falei, a imprensa sempre abre em canais para que os técnicos do CGE possam passar as informações para a população, porque nós consideramos que é a melhor forma de você atingir, ou melhor forma de passar as informações para que isso chegue para quem realmente interessa. Bom, gente, eu os vitimei com a minha conversa. Eu queria agradecer mais uma vez à EASC, ao Douglas Barreto, por esse convite e pela paciência de vocês estarem me ouvindo até agora. Muito obrigado. Convidar o Coronel Samir.